Bom, estamos encaminhando pro fim, né? Que bela aula, né, Fernando? Eu ia, né? Antes Mas de agradecer a Denise. eu tenho uma perguntinha final, definitiva. Lá vem ele. Como é que foi? Como é que funcionou aquela história do Walter, que gostava muito de farinha e que ficou 15 dias em casa comendo um cheeseburger? E eu me lembro da cara do Walter contigo explicando que ele não devia comer bauru ou cheeseburger porque ele tinha que comer salada e ele dizia que tinha salada no hambúrguer, no cheeseburger, que era a mesma coisa. Então nós vamos antes dessa história. Quando o Walter treinava no São José, o pessoal do São José me encaminhou o Walter pro meu consultório. Ele não tinha nem entrado no Beira-Rio ainda. Aí você não sabia. E ele teve lá porque ele já precisava emagrecer, e aí ele fazia consultas particulares comigo, né, indicado pelo pessoal do São José. Aí ele veio, eu orientei, ele não fez coisa nenhuma, ele voltou depois de uns 20 dias, ele estava mais pesado, ele não tinha seguido coisa nenhuma, e ele comprava horrores de pacotinho de bolacha recheada e comia em qualquer horário, era um horror. Quando ele chegou no Inter, ele chegou lá pela categoria de base, e a Cíntia, nutricionista na época, conversou com ele e perguntou para ele, me diz uma coisa, eu não sei se ele chegou pela categoria de base ou a Cíntia estava lá no dia. Não, ele chegou pela categoria de base. Então a Cíntia conversou com ele, olha, tu já conversou com uma nutricionista? Nunca falei com nenhuma nutricionista, e a Cíntia já sabia. Denise, mas tu já não atendeu ele? Eu digo, pois então, esse é o Walter. E aí a gente passava orientações para ele, Fernando, e ele nunca seguia. Nunca. E teve aquele período que ele desapareceu, ficou em casa, sumiu e tal. E aí, na época, eu acho que foi assistente social que foi até a casa dele, e o congelador da geladeira do Walter só tinha linguiça, né? E farinha, e aquelas coisas que ele gostava de comer lá do Nordeste. E ele, quando ele chegava no clube, nas poucas situações que ele foi, ele dizia que ele estava comendo tudo muito bem, obrigada. Tipo assim, não se preocupa. E um dia o pessoal foi entrevistar ele sobre isso. E assim, tá, Walter, mas o pessoal já não te orientou? Aquela mulher me falou umas coisas lá, mas eu não, tipo assim, não gostei muito do que ela me passou, entendeu? Então a gente lidou com esse tipo de coisa. E muitas situações que tu olha e que tu vê assim, que às vezes não é, eu acredito que não seja nem na maldade, né? Mas às vezes até na ingenuidade de achar que isso não é importante. Ele é completamente ingênuo. Completamente. E não é relevante. Putz, eu já jogo bola, que diferença vai fazer o que eu como? O Walter hoje tá um palito, tu viu a foto dele? Ele tá um palito. Mas é isso, né? Ele deve ter usado um Ozempic ali para diminuir. Talvez. Quantos jogadores a gente viu que em algum momento tiveram essas dificuldades de se engajar com treino, com disciplina, e daqui a pouco aquilo fica super bem, ou o contrário, eram super disciplinados, daqui a pouco... Esse é o futebol, né? A gente lidar com todas essas nuances aí, e conscientização de jogadores, maturidade. Quantos jogadores eu já conversei depois disso, lá, aposentados, que me disseram assim, se eu tivesse essa consciência na época que eu jogava, eu teria ainda durado mais tempo jogando, né? Mas aí quando eles começam no final de carreira, querer ganhar mais um ano de contrato, né? Ali eles começam, puxa, por que eu não pensei nisso antes? Mas também, vamos lá, faz parte de tudo isso. Aí.